está lendo aqui em 2 Samuel 16, começando do 15. Vamos lá? Glória a Deus. Absalão em Jerusalém. Absalão e todos os israelitas entraram em Jerusalém. E Aitofel estava com eles. Quando Husai, o seu conselheiro particular de Davi, encontrou Absalão, gritou: "Viva o rei! Viva o rei!" E Absalão perguntou: "Onde está a sua fidelidade ao seu amigo? Porque você não foi com ele." Husai respondeu: "Como é que eu poderia fazer isso? Eu sou a favor daquele que foi escolhido por Deus, o Senhor, por este povo e por todos os israelitas. Eu ficarei com o Senhor. Afinal de contas, a quem eu deveria servir, a não ser o filho do meu chefe? Assim como servi o seu pai, eu agora o servirei." Aí Absalão disse a Aitofel: "Eu quero o seu conselho. O que devemos fazer?" Aitofel respondeu: "Tenha relações com as concubinas do seu pai, aquelas que ele deixou cuidado no palácio. Assim, todos em Israel ficarão sabendo que você se tornou inimigo do seu pai, e aos seus seguidores ficarão bem animados." Então amarraram uma barraca para Absalão no terraço do palácio, e ali na frente de todos ele teve relações com as concubinas do seu pai. Naquela época, os conselheiros que Aitofel dava eram seguidores, como se fossem Naquela época, o conselho que Aitofel dava eram seguidos como se fossem a própria palavra de Deus. Tanto Davi como Absalão os seguiram. Glória a Deus. Isso é uma palavra muito forte que vai mostrar pra gente o quê? Vai mostrar pra gente o que vai estar, que não é pra estar. Você usurpar o lugar de uma pessoa que não é pra você usurpar. Você confiar em pessoas que não é pra você confiar. Você querer colocar a mão onde não é teu. E você querer estar por cima de uma hierarquia, que você tem que entender o que é hierarquia, né? Aqui é o filho de rei Davi, querendo usurpar o que é dele, querendo assumir o trono dele, querendo invadir a privacidade dele, querendo deitar com todas as mulheres do próprio pai. E aqui ele pegava todos os funcionários do palácio do rei Davi. E aqui ele pegava o quê? Ele pegava os conselheiros, ele pegou toda a cúpula de conselho do palácio de Davi para se bandear pro lado dele. Ele conseguiu que essas pessoas se bandeassem pro lado dele. E ali, o rei Davi, como não queria brigar com o filho, não ter guerra com o filho, nem matar o filho, o que ele fez? Baixou a cabeça e cedeu o trono. Mas a gente tem que entender uma coisa: poder, cadeira de poder, de autoridade, quem dá é Deus. Glória a Deus. Quando Deus dá uma cadeira de autoridade, não tem ser humano na face dessa terra que tira quem Deus colocou lá. Quando Deus coloca lá, não tem filho, não tem nora, não tem o próximo que vai suceder, não tem. E se aquele que vai suceder passar por cima de Deus, Deus coloca outro no lugar. Eita. Por quê? Porque assim, a hierarquia de Deus, ninguém burla. A hierarquia do mundo, qualquer pessoa pode burlar, mas Deus tem olhos como chama de fogo e os olhos dele não toscaneja. Então o que acontece? Quando Deus tem a hierarquia dele para se fazer em todo e qualquer lugar da face dessa terra, ninguém burla. E ali foi acontecendo o quê? Ele foi lá, o filho foi lá com todos os conselheiros do pai. O pai teve que baixar a cabeça, sair do palácio. Quando ele saiu do palácio, o filho foi lá, deitou com todas as mulheres, violentou todas as mulheres do pai dele, né? E ali todo mundo via aquilo como um sinal de poder. Ele queria mostrar com a cidade, para os conselheiros que se bandearam pro lado dele, que ele tinha poder, deitando com as mulheres do pai dele, né? Estrupando todas elas, né? E dali o que aconteceu? Dali a cidade teve olhos diferentes para ele, todo mundo via ele como um rei, até quase o próprio rei Davi caiu no conto de que ele ia virar rei.
Só que tem um porém. Davi é o menino dos olhos de Deus. Davi estava caído. Davi estava destruído. Tanta desgraça que acontecia na casa de Davi. E Davi pensou, Senhor, até onde vai eu não sei, eu sei que está na tua mão, eu só preciso ceder, porque eu não posso matar o meu filho. E Davi saiu. E quando Davi saiu, Deus acompanhava a jornada do Davi. Deus acompanhava a jornadinha dele. E falava, filho, eu estou no controle de tudo. Glória a Deus, O que eu coloquei na tua mão, ninguém vai tirar, porque você errou, porque você matou alguém, porque você dormiu com a mulher de alguém, porque você burlou as minhas leis, porque você não me obedeceu, porque você foi dormir, não foi para a guerra. Filho, mesmo assim, tudo que eu coloquei na tua mão está colocado. Porque eu sou um Deus que eu não perco batalha, eu não perco o controle. Então eu sou um Deus que quando eu falo e bato o martelo tem que acontecer. Então o que aconteceu ali? Os próprios que se bandearam para o lado do reinado do filho de Davi, os próprios que mataram ele, porque não aguentaram a covardia que ele fez com o próprio pai. E eles entendendo que quando Deus escolhe alguém, sempre Deus vai levantar uma pessoa, quando você não quer fazer, Deus vai levantar outro que faça. Como o rei Davi não pôde matar o próprio filho, Deus levantou alguém que tinha o Davi também no coração, que foi lá e matou, e foi lá e tentou com sede de matar o próprio filho dele. Mas também Deus não deixou matar. Sabe o que foi que matou o filho dele? Um galho de árvore. Para a gente entender que Deus faz da forma dele. Deus faz da forma que Ele quer. Não queira burlar as hierarquias de Deus, os processos de Deus, o tempo de Deus. Se Deus colocou alguém na tua frente, deixa que aquela pessoa avance, torça para ela que ela avance. Por quê? Porque a hierarquia ela funciona assim. Enquanto você observa a hierarquia que Deus vai preparando, você vai aprendendo, porque você não sabe onde Deus vai colocar você, né? Quando Deus vai colocar você numa certa hierarquia, você vai entendendo o peso que aquela pessoa carrega quando ela está lá em cima. Porque cada degrau que você sobe de hierarquia com Deus, o peso é muito grande. Todo mundo quer ser pastor, todo mundo quer ser apóstolo, todo mundo quer ser missionário, todo mundo quer ser muitas coisas. Mas quem que vai descer para sacrificar e fazer o que Deus quer? Porque você vai ver muita coisa por aí. Você vai ver o presidente da república, você vai ver o governador, você vai ver aonde tiver uma cadeira de poder. Você não entende o tamanho da opressão que a pessoa leva, tanto física quanto espiritual. Para você entender isso, você tem que pegar na mão de Deus. E para você entender isso, também pega na mão do diabo. Porque o diabo dá cadeira? Dá, filho. Mas quando Deus chega para cobrar a cadeira que não é dele, você vai ter que dar de conta da cadeira que o diabo te deu. Porque se Deus colocar e o diabo colocar você e te enganar, você vai ter que dar conta da cadeira que você sentou. Você entendeu? Porque quando Deus coloca alguém no trono, ninguém vai tirar, nem o diabo não tira. Então, se eu fosse deixar uma palavra para a igreja hoje, o que eu deixaria? Respeite a hierarquia de Deus. Glória tanto a Deus. no céu quanto Glória na a terra. Deus. E até aqui eu agradeço a minha oportunidade. Glória a em nome Deus, de Jesus. aleluia, Jesus.